Após filiar Ciro Gomes, o PSDB tenta atrair Michel Temer e trabalha para lançá-lo à presidência da República. Temer é presidente de honra do MDB, está na legenda desde 1981 e os tucanos justificam que a sigla é dividida e dificilmente o colocaria numa disputa pelo cargo. Segundo o portal Metrópolis, o ex-presidente já teria sido sondado por seu partido sobre uma eventual candidatura e teria aceitado concorrer caso houvesse uma união entre a direita e o centrão em torno de seu nome. Luiz Felipe Dávila, qual a possibilidade aí de termos Temer de volta? Seria o Volta Temer, é isso? Muita gente tem saudades daquela época. Taxa de juros, entrou a presidência com 14%, caiu para 2%. Né? Fez a reforma mais importante, que foi o teto do gasto. Foi isso, justamente a disciplina fiscal, que fez com que o Brasil derrubasse a taxa de juros. Aprovou a reforma do ensino médio. Aprovou a TLP, acabou com aquele juros subsidiado ridículo do BNDES, que era o único lugar que você tomava dinheiro no mercado a 13%, 14% de juros e emprestava 6%. Era beleza, era a festa de Babete aquele tempo. Foi uma pessoa que se dedicou a fazer a reforma, fez a economia voltar a crescer depois daquele desastroso período Dilma Rousseff. Ou seja, em 2 anos fez muita coisa pelo Brasil naquela época. Mas voltar à cena é complicado. É complicado pelo seguinte, porque essa pré-condição que Michel Temer coloca para eventualmente cogitar disputar a presidência da República não está acontecendo sequer com Tarcísio de Freitas, que é o que todo mundo queria, juntar todos os grandes partidos em torno de um nome. Quem conseguir fazer essa mágica realmente merece disputar a presidência da República. Roberto Mota, teria espaço para um grande acordo aí de centro-direita pelo nome de Michel Temer? Acho pouco provável. Embora o governo do presidente Temer tenha sido responsável por, como o Dávila disse, né, eu cito aí 2 iniciativas que para mim foram das mais importantes, a reforma trabalhista e o teto de gastos, né? O teto de gastos que sumiu, foi trocado por um arcabouço. E a reforma trabalhista que toda hora é ameaçada. E aí a gente olha para a estratégia do atual governo, né? E a gente está de novo no caminho do projeto de Estado máximo. Então, sob esse aspecto, um retorno à época de Michel Temer não seria tão ruim assim, seria certamente melhor do que o rumo que o Brasil está tomando hoje. Mas se esse retorno tem como pré-requisito uma união da direita em torno de um único projeto, acho pouco provável que isso aconteça. E se isso acontecesse, o Cristiano Beraldo, seria pelo PSDB? Seria a ressurreição total do partido, né? É impressionante a incapacidade do PSDB de se renovar, de se constituir num partido moderno, que entenda o que está acontecendo no Brasil hoje e se prepare para o futuro do Brasil. O PSDB é um partido que lançou uma âncora no passado e não consegue se mover. As postagens do PSDB nas redes sociais, elas são absolutamente desconectadas de qualquer realidade hoje do Brasil. Então, recorre ao Ciro Gomes, que voltou ao PSDB no Ceará, agora vai recorrer ao ex-presidente Michel Temer, que já está na idade de aproveitar a história de vida que construiu como secretário em São Paulo, deputado federal, presidente da Câmara, vice-presidente e, por fim, presidente do Brasil. Já coroou a sua carreira política. Para que vai se colocar na posição de enfrentar uma campanha que tem tudo para ser uma campanha muito dura e dificilmente ele conseguiria ter o protagonismo que se imagina que ele teria. Agora, disso tudo, eu realmente vejo que o PSDB acabou. Não tem como olhar para um partido que faz esse tipo de movimentação e identificar algum tipo de espaço para esse partido
num futuro em que o Brasil precisa alcançar, que é o futuro em que o Brasil vai começar a resolver seus verdadeiros problemas, vai extirpar essas máculas que existem na condução do processo político, da administração pública brasileira. Não haverá espaço para um partido como esse. Imagina na hora H, Koba, só para eu concluir aqui, que a gente passe a discutir o enfrentamento, a eliminação de traficante, de bandido, de criminoso, para pôr ordem na casa, para que bandido entenda que se reagir diante de um policial vai para a vala. O PSDB vai fazer o quê? Vamos nos abraçar, vamos para a praça, abraçar uma árvore e pregar a paz, vamos soltar pombinhas brancas, porque assim nós vamos ficar em paz. Pela madrugada. Não, realmente eu não consigo entender existir ainda o PSDB. É porque se tivesse uma grande coalizão entre centro e direita, né, Dávila, o próprio MDB provavelmente estaria no meio partido do qual o Michel Temer é presidente de honra, historicamente vinculado ao partido, né? Exatamente. Se o MDB conseguisse aglutinar esses partidos em torno do nome de Michel Temer, certamente ele disputaria por esse grande partido que aliás, foi a única filiação a vida inteira de Michel Temer foi ao MDB. Mas o fato é que o MDB está se movimentando graças a Michel Temer. Acabaram de lançar um programa, aliás, muito bom, um programa, nós estamos aqui falando de que precisa de projeto de país, está ali um programa muito bom, muito continuação daquele programa feito durante o governo Michel Temer, que era o Ponte para o Futuro, e agora fizeram uma versão 2. Esse é o debate que nós precisamos ter de política pública. Qual é o plano para o Brasil? Vamos discutir as questões, apresente suas ideias. Esse é o debate que nós precisamos travar. Tem que acabar com esse populismo barato que não vai a lugar algum e nós vamos continuar perpetuando as reformas que o Brasil precisa fazer. Então esse é um governo, do governo Michel Temer, aprovou essas reformas importantes, apresentou um projeto de nação, refez agora a versão 2.0 para 2026. É assim que nós temos que qualificar o debate público e que outros partidos façam a mesma coisa. Porque não dá para continuar aqui com frases de efeito e soluções inócuas e políticas públicas que custam uma fortuna ao pagador de imposto e tem um Estado que cada vez mais mete a mão no nosso bolso pedindo para arrecadar mais. Esse modelo não dá mais, esse modelo está falido. Então, eu sempre aplaudo pessoas de espírito público que querem debater propostas sérias para o país. Acho que isso enriquece a política, enriquece o debate público e certamente qualifica uma discussão que hoje parece discussão de butiquim ou de arquibancada de futebol. O Roberto Mota, e o PSDB, que teria perdido muita força justamente por muretar muito, né, por não ter uma identidade muito clara, agora, depois de filiar o Ciro Gomes, estaria querendo liderar um movimento de centro-direita, com Michel Temer. Parece que está repetindo a receita, ô Mota. Qual vai ser o resultado disso? Koba, ter um partido no Brasil é um ótimo negócio. Especialmente se você for político. Então, você ter um partido para participar de eleições, fazer campanhas, é muito bom. Se o partido for bem sucedido e conseguir eleger políticos, melhor ainda. Se não conseguir, paciência. Há outras formas de você usar um partido. Eu acho que o que está acontecendo é menos uma culpa do PSDB e mais mérito do eleitor brasileiro. Porque muita gente, eu me incluo nesse muita gente, há 10, 12 anos atrás, achava o PSDB um partido de direita. Eu achava isso. Eu me lembro, eu votei em candidatos do PSDB achando que eu estava votando em candidatos de direita. Até um dia que eu fui descobrir o significado de social-democracia. Social-democracia é a transição pacífica para o socialismo. Em vez de você fazer uma revolução e matar um monte de gente, você vai mudando aos poucos as instituições. Muita gente não gosta quando ouve isso, mas procura no dicionário. Essa é a definição de social-democracia. Então, eu acho que o PSDB ele continua da mesma forma com a qual ele começou e sempre existiu.
é que houve um tempo em que as opções no Brasil eram tão limitadas que o único lugar que você tinha para correr, para fugir da extrema esquerda, era a social-democracia. E justiça seja feita. O PSDB teve uma participação importantíssima na implantação do Plano Real, que foi uma das coisas mais fantásticas que já aconteceu nesse país. Agora, o resto é a evolução da mentalidade do eleitor brasileiro, que eu testemunho, e é uma das explicações por essa febre do Estado brasileiro hoje de censurar, calar as pessoas e controlar o discurso. E aí o que aconteceu depois com o PSDB foi também a falta de renovação dos seus quadros, né, o Cristiano Beraldo? Algo que a gente vê acontecendo muito com os próprios partidos de esquerda, na verdade, especificamente com o PT, né? A falta de juventude, a falta de novas lideranças, falta até de sucessão, de incentivo para sucessões, foram minando ali as lideranças do PSDB e se tornou aí um partido que briga para alcançar aí o mínimo de deputados nas próximas eleições, não sumir com a cláusula de barreira. Recentemente até teve próximo de fazer uma federação aí, ou uma junção, não lembro se era federação ou era fusão com o Podemos, né? Que depois, quando estava quase fechando, não foi adiante. Faltou olhar para a juventude, o Cristiano Beraldo. É uma lição para esses outros partidos que estão aí hoje? Não, certamente. O Mota trouxe aqui essa memória, que era verdade. Na época, a gente olhava para o PSDB como esse partido que lutava contra a esquerda. E eu me filiei ao PSDB ainda na faculdade. E eu sempre fiquei impressionado que, mesmo sendo jovem, eu estava na faculdade, estava ali, de uma certa forma, entusiasmado de me filiar a um partido. O partido nunca me procurou para absolutamente nada. Quer dizer, ele simplesmente não usava esses jovens que chegavam ali para ir trabalhando uma sucessão, ou enfim, uma nova leva de pessoas interessadas na política. E aí a gente observa que, ao longo do tempo, construiu-se, primeiro, uma arrogância, né? Aquelas brigas que existiam entre os grandes protagonistas do partido para discutir quem seria o candidato a presidente. Era o Alckmin ou era o José Serra? Aí sempre lá havia essa briga. Depois entrou o ex-governador de Minas, e naquele momento o senador Aécio Neves, que hoje está aí, na verdade é quem controla o PSDB. E essa briga, sempre ali, briga de vaidade e tal, nunca levou o partido a construir essa identidade. Portanto, quando veio a derrocada que se deu, primeiro com a perda de Aécio Neves. Aliás, a gente precisa lembrar, Aécio Neves fez 2 administrações no governo de Minas, que eram muito elogiadas, foi para o Senado, teve uma atuação absolutamente apagada, porque ele se achava já intitulado a ser o candidato a presidente, a receber a presidência da República. Perdeu naquela campanha contra Dilma Rousseff, em que o resultado virou ali nos últimos votos, foi uma tristeza, mas enfim. E a partir dali houve depois o envolvimento de personagens do PSDB com o escândalo do Petrolão e, por fim, a grande derrocada do PSDB se deu por obra do então presidente do PSDB com uma junção com o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que fizeram as prévias, acreditavam que o Eduardo Leite iria ganhar de João Dória sai vitorioso e aí o partido resolve que não valeu, as prévias não valeram, que não iam dar legenda a João Dória. Então se revelou um partido absolutamente inconfiável, liderado por gente mesquinha, pequena, que sequer honra os próprios processos internos do partido e está tendo o fim que merece, esse fim melancólico, tendo que recorrer a essas candidaturas de gente que já ficou no passado. Agora são 19h51, a gente vai para um rápido e último intervalo comercial, não sai daí, a gente já volta.